Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse ao que estavam servindo: "Fazei o que eles vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas o que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Celebramos hoje a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, que recebe o título de padroeira principal do Brasil. Principal porque, antes daquele ano 1717, o padroeiro do Brasil, desde quando os portugueses aqui chegaram, era São Pedro de Alcântara. Depois ele continua sendo padroeiro, um padroeiro secundário, até que é muito esquecido, e Nossa Senhora Aparecida é a padroeira principal do Brasil. Aquele milagre de 1717, aquela coisa grandiosa que o Brasil era ainda parte do Império Português, e então os nobres que chamam aqueles pobres pescadores para encontrar peixe para eles no Rio Paraíba quando não era tempo de pescaria. Eles lutam, depois pescam o corpo da Imaculada Conceição. Depois, de novo, jogando a rede, imagine o que é um rio grande como aquele, Paraíba, você jogar de novo a rede e vire a cabeça agora. E depois disso, uma quantidade enorme de peixe. Eles levam para si essa imagem de Nossa Senhora, que depois começa a ser chamada e cultuada como nome Nossa Senhora Aparecida, e uma imagem que é enegrecida pelo estar tanto tempo no rio. E depois começa uma série de milagres, uma efusão de milagres que vai fazer com que o povo cada vez mais se aproxime com devoção desta imagem e que encontre nela a mãe, a rainha, que depois é proclamada padroeira de todo o povo brasileiro. Hoje no Evangelho nós encontramos aquela belíssima página de João, o primeiro dos milagres. João conta poucos milagres, aos quais chama sinais, e este é o primeiro não só na ordem do tempo, o primeiro entre outros no tempo, mas é o modelo de todos os outros milagres. Então por isso a importância deste sinal em Caná de Galileia. No começo do Evangelho, e Maria é mencionada, ou melhor, a mãe de Jesus, João nunca diz o nome, a mãe de Jesus é mencionada neste momento e aos pés da cruz. Se diz assim: teve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados. E o que era uma festa de casamento em Caná de Galileia, naquela região, no tempo de Jesus? Era uma festa que durava tanto, uma semana. Faltar o vinho não era culpa da família ou dos noivos, mas era culpa dos convidados, porque a família dava a comida para esses dias, mas os convidados traziam o vinho. Agora vocês imaginam como era este vinho. Colocado um jarro na porta, cada um chegava e despejava o vinho que chegava. Por isso que o primeiro vinho era melhor. Depois disso, cada vinho que chegava piorava a situação da qualidade, melhorando a quantidade. Então era um vinho que nos últimos dias já incomodava pelo sabor ácido, pela cor, pelo modo. Então eram vinhos já de ruim qualidade. Então, veja
essa expressão de Maria. Maria, no Evangelho, ela fala em todos os Evangelhos com Jesus só 2 vezes. Quando tinha 12 anos, meu filho, por que fizestes isso? Não sabias que eu e teu pai te procurávamos, preocupados, angustiados? E agora? Eles não têm mais vinho. Parece uma preocupação tão banal, né? Que Maria deveria ter outras preocupações. Por que era importante que eles tivessem vinho? É porque, caríssimos, no Antigo Testamento, o vinho é o símbolo da presença do Messias. Quando Maria diz assim, eles não têm mais vinho, não está preocupado com aquele vinho das jarras que está acabando, mas está provocando o seu filho, que chegou o momento de uma manifestação messiânica, que todos eles esperavam para conhecer quem é o Messias. Então é o momento de você se manifestar a este povo, um povo que está entristecido porque espera o seu Messias. E a resposta de Jesus, que vai dizer assim, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Uma resposta que é seca, que é assim, cheia de sentido, como é o Evangelho de João, mas que aos nossos ouvidos soa de um modo estranho. Mulher, por que dizes isso a mim? Pode ser traduzido também como mulher, o que existe entre mim e ti? Essa expressão hebraica. E a minha hora não chegou. Desde o início do Evangelho, Jesus vai estar dizendo isso. E somente ali, quando chega o momento da lava-pés, é que ele vai reconhecer que a sua hora está se aproximando. A hora de Jesus é a sua cruz. É ali que ele manifesta que é o Messias, no mistério da paixão. Mas a mãe de Jesus não desiste. E ela vai dizer para aqueles que estão servindo, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus então age. Determina que sejam enchidas as 6 talhas, que cada uma recebia como 100 litros de água, que era usada para um rito do Antigo Testamento, que eles faziam, o rito de purificação. E as tábuas de pedra eram também aquela dos 10 mandamentos. Então, de pedras também são essas jarras, que estão cheias de água para um rito de purificação. O povo de Israel, quando tocava qualquer coisa que era considerada impura, ele tinha necessidade de se lavar. Jesus manda encher essas jarras. Então veja que é uma quantidade imensa, 700 litros mais ou menos, e ele depois manda pegar desta água transformada em vinho e servir ao mestre de cerimônia. Ele bebe e vai até o esposo para reprová-lo, para dizer assim, todo mundo serve primeiro o melhor vinho, e quando está todo mundo já bêbado, vai servir o vinho pior, e você fez o contrário. Então é um vinho que é superior pela quantidade e pela qualidade. E este vinho, sobretudo, é superior porque é um sinal concreto de que o Messias chegou no meio de vós. Então é esta a importância deste milagre. Maria, que vai dizer ao seu filho, eles não têm mais vinho, é a mesma, a mãe de Jesus, que vai dizer para eles, para nós, fazei tudo o que ele vos disser. Queremos que o Messias esteja presente na nossa vida, ele já fez a sua parte. Eles não têm mais vinho, então ele deu atenção. Mas para que esse Messias possa atuar em cada um de nós, possa atuar no povo brasileiro, a mãe de Jesus nos diz, fazei tudo o que ele vos disser. É esta frase que está ali, sobre essa pequena imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida no nosso Santuário Nacional. Fazei tudo o que ele vos disser, é a receita da felicidade, da santidade, é o modo como nós podemos reconhecer em Jesus que ele é o nosso Messias, ele é o nosso Senhor. Irmãos e irmãs, esse é o dia de rezar por todo o povo brasileiro. Este é o dia de rezar e de recordarmos que este povo é constituído de uma diversidade imensa, uma diversidade de línguas. Não pensemos que todo o povo brasileiro fala o português, uma diversidade de culturas na sua formação, e assim o é até hoje. Uma diversidade imensa socioeconômica que transforma o Brasil na nação mais injusta do mundo. Então, nós não podemos continuar a conviver serenamente como nação com a injustiça, com a corrupção, com todas as mazelas na nossa história.
É hoje o dia de pedir à Mãe de Deus que interceda por nós. Mas não somente isso, de acolher o exemplo do seu filho e da nossa mãe, a Virgem Santíssima, e de nós buscarmos transformarmos cada um a si e de trabalharmos para construirmos uma nação que não somente possa se honrar de ser em números a maior nação católica do mundo, mas de fato que nos seus valores o cristianismo seja vivido pelo povo brasileiro. Que interceda por nós a Mãe de Deus, aqui chamada como Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.